Agora a participação de Vera Magalhães no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia. Todos aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta. Ô Vera, vamos falar sobre briga. Na sua coluna de hoje você diz que a briga do PSL e o racha na direita podem causar mais estragos para o presidente da República, Jair Bolsonaro, do que a oposição. Já começou a ter efeito prático tudo isso, hein, Vera? Já começou, Thiago, a briga no PSL, que começou graças ao presidente da República, embora ela já provavelmente estivesse latente, estivesse acontecendo no seio do partido, ela se tornou pública a partir de um desabafo do próprio Bolsonaro com um apoiador na porta do Palácio da Alvorada, né? Então, desde a semana passada, ela já escalou vários degraus. Tem ameaça de expulsão de alguns deputados ligados ao presidente da República, tem acusações de parte a parte, inclusive acusações graves. Ontem o deputado Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais praticamente acusar o suplente do senador Major Olímpio de fazer lobby e cometer irregularidades na relação entre Brasil e Paraguai em Itaipu Binacional, um processo moroso aí que está sendo investigado no país vizinho, que levou inclusive a um pedido de impeachment do presidente do Paraguai, e o empresário, e que também é suplente do Major Olímpio, tem ligações lá. E aí Eduardo Bolsonaro falou: da próxima vez que o PSOL tentar convocar o seu suplente, nós vamos deixar, e aí vamos ver se o senhor não tem nada a temer, dando a entender que ele, como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, abafou uma convocação desse suplente do Major Olímpio para evitar que alguma coisa ruim, alguma irregularidade viesse à tona. Então, é dessa natureza a troca de acusações que está acontecendo. Do outro lado, ex-assessores de pessoas ligadas à família Bolsonaro começam a acusar a prática de rachadinha em gabinetes da direita, em gabinetes do PSL. Um ex-assessor do deputado estadual aqui de São Paulo, Gil Diniz, chamado Carteiro Reaça, que ele, por sua vez, ex-assessor do Eduardo Bolsonaro, preferido do clã Bolsonaro para disputar a prefeitura aqui da capital, esse ex-assessor foi ao Ministério Público acusar o deputado estadual da prática de rachadinha, aquela mesma cuja suspeita recai sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Diz que Gil Diniz exigia uma parcela do seu próprio salário, do salário de outros assessores, sobretudo das gratificações, e ficava com essa parcela. E aí que por isso, por não aceitar esse esquema, ele foi afastado do gabinete. Então, é desta natureza o que está acontecendo. Acusações graves. Ontem houve, do outro lado, a busca e apreensão nos endereços do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. Isso ensejou de início uma certa teoria da conspiração por parte dos aliados de Bivar, de que a Polícia Federal estaria ali aparelhada para fazer essa busca e apreensão como uma represália ao fato dele estar brigando com o presidente Jair Bolsonaro, o que é teoria da conspiração, porque essa busca e apreensão estava pedida pela PF desde 21 de agosto, antes, portanto, dessa briga. Mas você veja que não é só uma troca de acusações políticas, já tem consequências em votações, em discussões importantes do parlamento e denúncias graves de irregularidades a partir disso. Ontem também o líder do PSL, deputado delegado Valdir, que é ligado à ala de Luciano Bivar, obstruiu a votação de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, uma medida provisória importante que mexia na configuração administrativa e que vai caducar graças a isso. Depois deu um tapinha nas costas do líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, que eles são do mesmíssimo partido, como que diz: olha aí o que a gente fez. Então, o PSL, na prática, já está se comportando como oposição ao governo Jair Bolsonaro. A situação é grave. Para um presidente que já não tem apoio parlamentar, isso é bastante sério, pode comprometer votações mais importantes. Agora é uma medida provisória, lá na frente pode ser uma reforma econômica, e não vejo nenhuma providência da ala política do governo para tentar serenar os ânimos, acalmar a situação, decidir para onde o presidente e o seu grupo vão, se sairão mesmo do PSL ou não, e como ficará esse estado de coisas. Trocas de acusações graves, é uma escalada que a gente não sabe onde vai chegar e nem que tipo de consequências pode trazer
para o governo, Thiago. Ô Vera, agora em resposta às tentativas de investigar o envolvimento de alas do bolsonarismo com destruição de reputações na tal da CPI das fake news, esses setores que são considerados mais ideológicos começam a subir o tom. Essas alas sentiram o baque de uma certa maneira, Vera? Sentiram o baque, principalmente a partir da reportagem do Felipe Moura Brasil, que a gente já mencionou aqui na semana passada, mencionamos ontem, e essa reportagem ensejou uma série de requerimentos na CPMI das fake news para assessores do governo, para aliados, blogueiros, youtubers ligados ao bolsonarismo, para que deponham e expliquem justamente essa disseminação de fake news para atingir adversários, atingir dissidentes do governo, etc. Eles vestiram a carapuça, acusaram o golpe, passaram o fim de semana estrilaram contra isso no evento lá, promovido para ser um culto à personalidade do Eduardo Bolsonaro, a CEPAC, né, a versão brasileira do Congresso Conservador. E ontem nas redes sociais o próprio Felipe Martins, cuja atuação nesse esquema ficou muito clara a partir da reportagem, porque ele participava de grupos de WhatsApp orientando como fazer essa destruição de reputações, inclusive de um ministro, então ministro, Carlos Alberto Santos Cruz, ele foi às redes sociais para dizer, em tom ali bélico, né? Vamos por pau, com exclamações, etc. E a partir disso, a escalada retórica desse pessoal nas redes sociais subiu bastante. O Olavo de Carvalho passou a falar em união entre o presidente, o povo e as Forças Armadas. Outros blogueiros a conclamar as Forças Armadas e o povo a resistir a qualquer tentativa de se questionar o presidente da República. E veja, o que se está falando é convocação para depoimentos em CPIs. Algo que sempre aconteceu, que é da natureza da democracia, que não deveria ensejar tamanho pânico, assim, né, nas hostes bolsonaristas, mas ensejou, as pessoas vestiram a carapuça e estão dando corda a uma retórica com viés ali bastante golpista, falando em questões como vamos por pau, as instituições isso, aquilo, e a decisão do Supremo dessa semana a respeito da prisão após condenação em segunda instância, está sendo usada também como um combustível para fomentar esse discurso golpista nas redes sociais. Na linha, olha, o Peru fechou o Supremo e o presidente fez bem, fechou o Congresso e o presidente fez bem. Agora, se o Supremo fizer o que se está pensando, se revogar a prisão após condenação em segunda instância, vai estar dando um golpe no país. Então, tem um discurso golpista ganhando corpo aí nas redes sociais, para o qual a gente tem de ficar bastante atento e tem de denunciar, porque isso não é admissível numa democracia e tem aí um incentivo dessa ala mais anti-establishment do bolsonarismo para esse tipo de discurso. Tiago. Bom, Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan e também acompanhando o que vai acontecer hoje no Congresso Nacional. Até mais tarde, Vera. Bom trabalho. Até mais tarde. Ótimo trabalho para vocês. Um excelente jornal. Tchau.